Mas como que age o canabidiol na epilepsia, né? Então vamos entender que o canabidiol em si, ela tem uma baixa afinidade pelos receptores endocannabinoides, né? E o CBD na epilepsia, ele vai interagir principalmente com outros alvos moleculares. E aqui eu destaco os receptores vaniloides, os receptores TRPV, né? E o que acontece? Esses receptores vaniloides, quando eles estão ativos, né, vamos dizer assim, desregulados, ele vai promover a liberação do glutamato, do neurotransmissor excitatório, vai aumentar o nível de cálcio intracelular, né? E esses dois mecanismos aumentam muito a excitabilidade neuronal, né? Então é um prato cheio, né, para a descarga epilética, tá? E como que o canabidiol age, então? Né? Ele age fazendo um agonismo desses receptores vaniloides, né? Então ele dessensibiliza esses canais, então ele vai tentar normalizar o cálcio intracelular, né? Através do bloqueio desses canais de cálcio que tem uma ação antiepilética. E ele também vai modular os receptores vaniloides, né? Então, assim, né, ele faz esse agonismo e também modula os receptores vaniloides no sentido do quê? De tentar equilibrar esse glutamato. Então, baixar o glutamato e tentar aumentar o GABA. Lembrar que a cannabis, ela tem um efeito multimodal. Você mira um receptor, você acerta muitos outros, né? E isso é muito legal. Por quê? Porque a gente sabe que o CBD também se liga em receptores serotoninérgicos, mais especificamente 5-HT1A, 5-HT2A, né? Então ele aumenta a neurotransmissão da serotonina, né? Então é interessante que, por exemplo, esse efeito multimodal, você mira no controle da epilepsia e você acerta ansiedade, às vezes irritabilidade, alterações comportamentais, melhora da espasticidade em pacientes com paralisia cerebral, né, principalmente com produtos com THC, melhora do sono, né? Então, é uma opção bastante interessante, né? Eu sempre exemplifico, né? Epilepsia, mesmo as epilepsias que, vamos dizer assim, não são refratárias, não são tão graves, elas não são simples, elas não são benignas, né? Vamos imaginar um jovem de 20 anos que entrou numa universidade e ele tem uma epilepsia, né? E usa a medicação dele, né? Só que aí ele quer dirigir, às vezes ele não consegue, né? Ele quer tomar uma cerveja, ele não pode, né? Então acaba tendo muitas limitações. É muito comum, por exemplo, ele desenvolver um transtorno ansioso. Isso vai acontecer em 40%, 50% desses pacientes, né? Olha que interessante, aí você pode entrar com o inibidor de recaptação de serotonina, mas o inibidor de recaptação de serotonina, ele pode favorecer o aparecimento de novas crises, né? Ele tem uma ação pró-crise, pró-epilética, né? Poxa, aí de repente você olha, e se nesse paciente eu associar, né, a cannabis medicinal, o canabidiol? Olha, uma opção bastante interessante, além de você ter essa questão da neuroproteção, né, diminuir a chance do paciente ter as crises epiléticas, né, você também, né, pode melhorar a ansiedade desse paciente de uma maneira bastante segura, né, então olha que exemplo interessante. Tá, vamos entender também a questão de interações medicamentosas, tá? O CBD, ele é metabolizado ali no cromossomo, no P450, no fígado, né? Ele causa inibição, né, do cromossomo, gente, eu sempre falo errado, gente, do citocromo, pelo amor de Deus, né? Então, a gente tem que ter muita noção, né, que o paciente da epilepsia refratária é um paciente em polifarmácia. É um paciente que às vezes usa 4, 5, 6, 7 medicações. E é isso mesmo. E o canabidiol, ele vai interagir com a maioria delas. Tem medicações que o canabidiol levanta o nível terapêutico, tem medicações que o canabidiol diminui o nível terapêutico, tem medicações que diminuem o nível sérico do canabidiol. Então é muito importante, gente, né? Se você ainda não tem de core salteado na cabeça, né? Quais as medicações que ele aumenta o metabolismo, que ele diminui o metabolismo. Então, você tem um paciente em politerapia, independente se é epilepsia, se é autismo, se é Parkinson, se é Alzheimer, você precisa saber a interação medicamentosa. Dica fácil, acessa a linha na internet, drugs.com, né? Aí você vê lá, guia de interação medicamentosa, aí você põe lá, aí ele fala, olha, quais as medicações que você quer conferir. Então, você vai lá ver, por exemplo, ó, canabidiol,
né, e topiramato, né, e você vai ver, o topiramato e o canabidiol não são uma combinação tão interessantes, né, o topiramato ele acaba diminuindo um pouquinho o nível sérico do canabidiol, né, o canabidiol e valproato, né, eles são sinérgicos, mas ao mesmo tempo eles são metabolizados pelo mesmo cromossomo, pelo mesmo citocromo, né, lá no fígado, né, então ele pode aumentar enzimas hepáticas, então você tem que saber a interação medicamentosa, isso é muito importante, tá?